Oi, eu sou a Isabela, E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Olá, eu sou o Álvaro e eu faço parte do podcast Esqueletos no Armário, um podcast criado por 3 gays para poder falar sobre filmes de terror. Eu fui convidado pelo Horrorizadas para poder falar sobre um subgênero e uma criatura em específica que é muito querida dentro do meio do terror, que é o vampiro. O vampiro é essa criatura folclórica que já habita o imaginário europeu há alguns séculos já. Existem relatos dele desde o século 17, 18, mas ele veio se tornar mais alvo da literatura de terror, como a gente conhece, no século 19. E a gente pode marcar como sendo o ponto inicial, talvez, o conto O Vampiro, do John Polidori. O Vampiro é uma história que foi escrita naquela mesma noite no qual a Mary Shelley começou a escrever o esboço dela do Frankenstein, que foi aquela situação no qual eles foram convidados para uma festa do Lord Byron, e enquanto estavam entediados, o Lord Byron deu a ideia de cada um escrever uma história de terror. O grande diferencial desse conto do John Polidori em relação à época era que nessa história o vampiro ele é uma figura que tem uma personalidade, ele tem um título de nobreza, que revolucionou um pouco a forma como o vampiro era mostrado. O vampiro se tornou uma figura relativamente comum em histórias do século XIX. Ele aparece, por exemplo, no Carmilla, do Sheridan Le Fanu, que é uma história de vampirismo que tem muitos tons homeróticos, lésbicos e tal. Ele aparece também na Família do Vurdalak, que é um conto russo. É uma criatura que aparece em várias histórias no continente europeu. E a principal história, né, tipo, que a gente pode considerar, é justamente o Drácula, do Bram Stoker, que é uma história no qual basicamente reúne todas as características possíveis relativas ao vampiro. Então, o vampiro, ele não tem reflexo, tem medo de crucifixo, água benta, tá tudo lá. E, enfim, é um grande clássico da literatura no geral. Pouco depois, eu falo pouco depois porque foi bem no final do século XIX que foi lançado, tivemos a questão do cinema se tornar uma arte narrativa. Então não demorou muito para que o vampiro fosse aparecer no cinema também. A gente pode usar a primeira aparição importante como sendo o Nosferatu, do Murnau, que é um filme mudo. Mas esse filme foi bem polêmico na época porque o Murnau não pagou direitos autorais para a família do Bram Stoker. Então teve toda uma batalha legal e no final das contas o Murnau acabou perdendo e as cópias do filme tiveram que ser destruídas. Mas felizmente, graças à pirataria, algumas cópias sobreviveram e hoje a gente tem acesso a esse filme que é considerado uma obra-prima do cinema. Uma adaptação oficial do Drácula veio surgir pouco depois, que foi quando a Universal lançou o Drácula, né, que é considerado um grande clássico do cinema também e que é o filme que consolidou a imagem do Bela Lugosi como sendo o Drácula. Enfim, a partir daí, uma porta foi aberta e tivemos todos os tipos de histórias possíveis envolvendo vampiros. Então tem as vampiras lésbicas do Jean Rollin, que fazia uns filmes europeus meio exploitation. Tem os vampiros negros feitos na época do Black Exploitation, como Blácula, ou então o Gunja and Rex. Tem histórias de vampiros feitas por cineastas asiáticos. Tem histórias de vampiros no espaço. Tem obviamente, os vampiros do Crepúsculo que brilham, né? Enfim, o vampiro acabou sendo essa criatura famosa que foi adaptada e modelada de todos os jeitos possíveis. Um dos grandes atrativos em relação à criatura do vampiro é que o vampiro é essa criatura no qual, tipo, você permite você colocar várias metáforas em cima dele. Existem, por exemplo, muitas pesquisas que lidam que o cinema de vampiros dos anos 80, eles teriam uma metáfora muito forte para a questão do boom da AIDS, né, por ser essa questão da doença transmitida pelo sangue, esse tipo de coisa. E, enfim, o vampiro é essa criatura que ela vive no imaginário, existem idas e vindas, sabe? Esse não é bem um momento no qual ele é uma criatura mais popular, mas provavelmente vai voltar à moda em algum momento. E como eu fui convidado aqui para poder também dar uma indicação de um filme, eu vou indicar um dos meus filmes favoritos dos anos 80, que é o filme A Hora do Espanto. A Hora do Espanto acho que é um dos
filmes mais conhecidos dos anos 80, e ele vai contar a história desse garoto que ele começa a suspeitar que o vizinho dele é um vampiro. E, enfim, essa história é bem basicona, tipo, é um filme que ele é super divertido, ele é aquela mistura de terror com comédia que os anos 80 fazia muito. Existem várias razões pra recomendar esse filme. Uma delas é que é um filme que ele é muito anos 80. Então tem aqueles monstros de latex, tem aquela mistura de terror com comédia, tem aqueles efeitos meio nojentos que a gente adora. É um filme super bem humorado, mas para além disso, tem outras coisas que eu gosto bastante. Tipo, os anos 80 não foi necessariamente um momento no qual essas criaturas mais góticas, tipo o vampiro, estivessem no auge da sua popularidade. E o filme brinca muito com isso, então o filme fica brincando muito com a ideia do vampiro como sendo essa criatura meio desatualizada. O cara que é o vampiro, ele mora numa casa que é basicamente uma espécie de mansão gótica que fica no meio de um subúrbio. Então, uma casa que tá super deslocada no tempo em relação ao resto, igualzinho a própria imagem do vampiro. E esses personagens só sabem sobre vampiros por causa que eles ficam vendo reprises de filmes antigos na televisão. É um filme, tipo, que ele brinca com essa ideia de uma forma que eu acho muito legal mesmo. E outra coisa que eu acho muito legal também é que uma das características do vampiro é essa coisa de ser uma criatura que ele é muito sensual, né? Ele tem muita coisa, essa questão da sedução. O vampiro, ele precisa ser convidado pra entrar na sua casa, ele precisa se aproximar o suficiente de você poder morder seu pescoço, então existe toda uma sedução por trás. E eu acho bacana como esse filme brinca com isso, porque tem uma coisa homerótica muito forte no filme. O vampiro parece estar o tempo todo querendo seduzir o protagonista e também seduzir os amigos deles. E, enfim, tipo, isso dá um tom muito legal pro filme. O filme teve uma continuação que eu não cheguei a ver, e ele também teve um remake que eu não recomendo, que é um remake que tem um Colin Farrell. Eu não recomendo esse filme. Mas, enfim, pra mim, A Hora do Espanto é um dos melhores exemplos de filmes de vampiros dos anos 80 e que um dos filmes que melhor sabe brincar com essa imagem dele que existe no nosso imaginário. E esse é outro filme bacanas dos 80 também, tipo, Garotos Perdidos e tal, mas pra mim o melhor é o Hora do Espanto. Eu gostaria muito de poder agradecer Horrorizadas por ter me chamado para poder participar, é uma honra muito grande pra mim. E eu gostaria também de dizer, tipo, que se você quiser conhecer mais o trabalho do Esqueletos, nas redes sociais é @esqueletosgays. Você pode encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. E se vocês quiserem encontrar as minhas redes pessoais, é @Álvaro de Souza 98. Enfim, é isso. Muito obrigado pelo convite e tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.